Olá, esse é o Questão de Opinião, que está começando agora, o podcast de política do Opinião CE. Eu estou aqui do lado com o meu colega Felipe Barreto, repórter de política do Opinião. Olá, Delano, tudo bem? Tudo bem, Olá também você que está nos assistindo para mais essa conversa aqui do podcast Questão de Opinião. Vai ser uma conversa boa, hein, Delano? Isso, Felipe. A gente estava aqui, era uma conversa que já estava aí no radar há muito tempo, né? A gente está recebendo hoje a vereadora Priscila Costa, né? Vereadora reeleita e a mais votada nesse último pleito. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, que alegria estar aqui, Delano, Felipe, eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso. Bacana. Eu vou só fazer uma pequena apresentação da vereadora para contextualizar um pouco aqui a nossa convidada, né? A Priscila Costa é jornalista, né? Nossa colega aí de profissão, casada, mãe de 3 filhos, vereadora já no seu 3º mandato, não é isso? E sempre com votações maiores, né? A gente estava fazendo ali uma releitura aí do percentual, do número de votos, né? Da primeira eleição teve ali cerca de 5.500, depois 14.600 e agora passou para 36 mil nessa última eleição, né? Priscila também teve uma votação expressiva para deputada federal, foi suplente no cargo e ocupou, inclusive, efetivamente o cargo em Brasília no ano passado. Tudo bem? Tudo bem, só atualizando aqui a apresentação de vocês. 4 Tem filhos. atualização, são 4 filhos. E loading, né? Quem sabe aí a gente chega Olha no aí. 5º. Mas Tudo muito bem. obrigada. E realmente é uma trajetória, né, desafiadora, mas que bom que tem sido bem sucedida. Vamos começar, Felipe? Fazer as ordens aqui, vereadora. É um prazer estar recebendo a senhora. E como o Delano disse, né, já indo para o 3º mandato, no início agora de 2025, mas eu queria começar essa nossa entrevista perguntando sobre o seu último mandato, né? Aí o de 2020 a 2024, qual o balanço que a senhora faz dos trabalhos que você realizou lá no Legislativo? Foi um trabalho que a senhora considera que foi... me fugiu a palavra agora. Mas Relevante? favorável, né, Favorável. ao seu Sim. mandato? Poderia ter ocorrido algo a mais ali que a senhora acha que faltou? Aham. Mas qual o balanço que a senhora faz? Olha só, quando você fala assim, ó, favorável, engraçado, porque eu não tenho muito esse cálculo, sabe, Felipe? Acho até pela minha vocação jornalística, né, que vocês compartilham da mesma, eu reajo muito de acordo com o meu compromisso com a verdade. E em 2020, né, de 2020 a 2024, houve a pandemia. Então, eu não calculava aquilo que eu ia dizer, se iria ser favorável ou desfavorável eleitoralmente, se eu ia causar simpatia ou antipatia, se eu tinha que concordar com o que a maioria estava dizendo ou não. Eu me apeguei à verdade. É tanto que muitas vezes eu me senti uma voz solitária dentro do contexto municipal e até nacional. Prova disso é que diversas vezes eu fui até censurada nas redes sociais por falar aquilo que eu estava falando, né, em relação à pandemia, questionando sim o autoritarismo, questionando sim a perda de liberdades, questionando sim a indústria farmacêutica ditando, sem comprovar o que teria que comprovar, as nossas vidas íntimas, a liberdade individual. Então tudo isso eu acho que me posicionou muito bem quando eu faço o cálculo depois do que aconteceu nesse mandato. A prova disso é que veio esse resultado maravilhoso, me tornando a mulher mais votada da história da cidade de Fortaleza. Então eu acho que teve algo específico, que foi a pandemia e o meu posicionamento nesse sentido, que acabou trazendo aí um momento muito especial, reconhecido pelos meus eleitores. Vereadora, eu queria perguntar, a gente falando dessa sua performance, inclusive eleitoral, eu estava até olhando nas suas redes sociais, você tem ali... Já caminhando ali para os 200 mil seguidores, né? Esse canal é um canal que tem sido muito usado pelos parlamentares e tudo, assim. Ele faz parte de um cálculo, assim, aliás, ele representa, tem muita importância na equação dessa sua performance, dessa sua voz de chegar nas pessoas? Olha só, isso depende muito. Nem sempre o número de seguidores, nem o número de engajamento. Tudo isso é muito importante porque a gente está falando de comunicação. A gente está falando de alcance. Isso é importante na política. Mas nem sempre isso reflete no sucesso eleitoral das urnas. Quando você fala em voto, você está falando de algo afetivo, você está falando algo que envolve confiança. O nome já diz, é um voto. Então isso é muito sério. E se você for ver, existem candidatos que tinham mais seguidores, bem mais seguidores do que eu,
né? Ou mais engajamento, porque são duas coisas diferentes, mas que não tiveram a mesma expressão de votos. Então, é muito importante relacionado ao alcance, à oportunidade que a rede social te dá de chegar em cada uma dessas pessoas com a liberdade da tua voz, mas também nem tudo isso se transforma num sentimento fiel na hora de chegar à urna. A urna requer credibilidade, a confiança e o afeto. Então, foi até uma experiência que eu pude medir isso também, né? De que os meus seguidores, por exemplo, a gente vê ali naquela imensidão de seguidores que eu tenho, quantos são de Fortaleza? E o número de eleitores que eu tenho é bem próximo. Até os profissionais das mídias digitais ficam assim, surpresos. Nossa, a sua retenção é muito grande. Então, que bom, né? Que a nossa voz tem chegado, conectado e trazido permanência para essas pessoas. Ainda sobre essa votação grande que a senhora teve nas eleições do ano passado, né, em 2024, a vereadora de Fortaleza mais votada, eu queria saber, assim, a que a senhora atribui como principal fator que levou realmente a conseguir essa votação, né? A senhora, acho que lá na Câmara, uma das pessoas que tem, assim, como principal pauta, talvez a que tem essa pauta conservadora como a mais forte, né? É também muito ligada ao movimento religioso. A senhora falou agora de confiança e afeto dos eleitores, né? Para votarem nas urnas. Então, qual é realmente, assim, a senhora vê como a principal atribuição para essa votação expressiva? Só, Felipe, boa pergunta. Eu acho, assim, teve uma experiência que eu tive, que eu até dividi com os meus seguidores. Eu peguei o primeiro vídeo que eu fiz em 2016, quando eu me lancei a primeira vez para a vereadora de Fortaleza. Quando você olhava aquele vídeo, parecia que era a Priscila falando agora. Então, passaram-se 8 anos e eu permaneci com os mesmos compromissos, com as bandeiras que eu me propus defender. Então, eu acho que uma das coisas é coerência. Até porque, Felipe, se a gente for ver a maioria dos vereadores mais votados pelo Brasil, eles tinham algo em comum. A maioria deles, eles eram novidade. E isso é bom ser novidade, tem um lado bom. Mas não era o meu caso. Eu não sou novidade, né? Eu estou indo para o 3º mandato. Então, não é uma onda nova que surgiu. Então, eu não posso aqui ignorar a palavra reconhecimento. Então, eu atribuo esse sucesso eleitoral a 2 coisas. A coerência, permanecer ali no que eu prometi, no que eu venho fazendo há 8 anos, mostrando a coerência. E a segunda, o reconhecimento. O reconhecimento do povo. É o povo dizendo, agora é a minha vez de dar resposta. Eu quero dar resposta. Eu quero mostrar em quem eu acredito e com quem que eu tô. E aí veio esse resultado maravilhoso. A senhora falou citou esse vídeo, né, desse seu primeiro momento ali, se lançando como candidato, mas são 2 cenários bem diferentes, inclusive porque o campo da direita, por exemplo, do qual a senhora faz parte hoje, está muito mais articulado do que eu estava em 2016, né? Assim, era um outro cenário, né? Verdade. Deixa eu lhe perguntar em relação também a isso, como é que você viu a transformação? O que é que você pode fazer de balanço de lá para cá, né? Dessa candidata de 2016 ali que estava com aquelas ideias, que tinha um grupo ali de pessoas ali que, claro, essas ideias também ressoavam, mas que hoje você tem ali de fato um contorno maior e que inclusive se expressa como uma força política forte, expressiva, não só em Fortaleza como no país, né? Olha, eu acho que maturidade, né? A experiência nos dá isso, a experiência nos dá a maturidade, mas de forma alguma um relaxamento, né? A gente não pode negligenciar aquilo que foi nos dado. Eu valorizo muito o voto. Eu acho assim, alguém saiu de casa, pegou a minha fotinha ali, né? Aprendeu o meu número e foi ali, para aquela pessoa foi importante. Ainda mais uma vereadora de oposição. Por 8 anos, eu estava ali como a única voz feminina, fazendo oposição na cidade de Fortaleza. Para isso requer também coragem, para isso requer muita disposição. Então, eu vejo que a mudança a nível de Priscila como pessoa e como parlamentar, eu diria que seria a maturidade da gente reconhecer o valor que é estar ali e corresponder em gratidão e responsabilidade ao que o voto representa. A nível nacional, vereador, a gente tem visto, aí partindo para um assunto que o Delano até começou a citar aqui sobre a ascensão, né, desse grupo oposicionista de direita aqui no Ceará, né, que em 2016 era um cenário, agora é outro, né, cresceu, um movimento que tem ocorrido nacionalmente, né, o grupo da direita tem crescido desde a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, né,
2022 é bem verdade que ele não se reelegeu, mas elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados como PL, né? O seu partido tem lá a maior bancada. E eu queria que a senhora falasse sobre essa ascensão, né? O que ela mostra de cenários, talvez futuros para vocês, aí falando especificamente sobre o partido, né? Sobre o PL, e também sobre aqui o cenário local, né? Ceará, em Ceará o PL não tem nenhum prefeito, né? Assim, no interior talvez ainda não chegou com muita força, como está aqui na capital, né? Nas eleições do ano passado, o André Fernandes foi para o segundo turno, foi derrotado por apenas 10 mil votos para o Evandro, né? Então, como a senhora vê esse cenário de ascensão, tanto nacionalmente e como local, né? Na capital e talvez aí, não sei, para o futuro, talvez partindo para o interior do estado? Olha só, esse crescimento é realmente assim, um fenômeno muito surpreendente, né? O crescimento da direita. Você começou falando sobre o cenário nacional, mas se a gente for olhar para o cenário internacional, a gente vê agora há pouco mesmo a eleição de Trump, assim, de uma maneira devastadora, né? Não tinha nem chance ali a Kamala tentando patinar atrás. Aí a gente vê o Milei na Argentina e na Europa começam a surgir lideranças conservadoras. Aí vem esse crescimento na direita. E a gente vê também, quando a gente fala, chega localmente aqui para um cenário estadual, embora a gente tenha toda essa dificuldade de um estado historicamente que elege a esquerda, a gente vê que foi o ano da derrota do PT no nosso estado. Eles perderam em Juazeiro, eles perderam em Morada Nova, eles perderam em Sobral, eles perderam em tantos lugares que em Fortaleza, meu Deus, ganharam ali com uma margem ínfima, né? Então a gente vê que existe algo acontecendo também localmente, apesar de ser historicamente um estado, né, mais voltado para a esquerda. E eu vejo que, Priscila, o que você acha que está acontecendo, que as pessoas estão indo para a direita? Eu acho que as pessoas estão despertando. Elas estão despertando qual é o lugar do político e qual é o meu lugar, que ninguém deve se intrometer. E isso a direita entende muito bem. A direita entende muito bem de que o indivíduo é que move o mundo, e não os partidos políticos, e não as estruturas burocráticas de poder. A direita entende que quem cria renda, quem cria riqueza, quem cria emprego, quem traz soluções para tudo isso é o indivíduo, é a dona Maria que acorda para trabalhar, é o seu João que abre uma empresa e gera emprego para outras pessoas. A primeira coisa, estou falando aqui economicamente. A outra coisa são os seus valores individuais, os nossos valores individuais. Eu sou mãe de 4, quem está me ouvindo e tem filhos, eu que decido como eu quero educar os meus filhos. E aí vem a esquerda querendo usar a política para empurrar a goela abaixo em forma de lei. Como os meus filhos vão ser formados na sua intimidade, na sua moral e na sua consciência mais profunda? Não, peraí, tem limite. Então, existe ali os impostos, né? A riqueza que eu produzo, o Estado quer abocanhar parte da riqueza que eu acordei cedo para produzir. Eles querem abocanhar porque eles estão dizendo, não, sou eu que sei cuidar do seu dinheiro e não você. Não, peraí, sou eu que sei cuidar do meu dinheiro. E aí vem esse escândalo do Pix, né? Aonde, assim, olha, a gente vai estar vigiando, tratando as pessoas que constroem a nação, que fazem essa nação funcionar como supostos sonegadores. Meu Deus! Se o povo, digamos assim, enfraquece, tudo enfraquece nessa nação. Então eu acredito que essa consciência do que é a minha vida, a minha liberdade, o valor da riqueza que eu produzo, o valor da minha liberdade para ensinar os meus filhos os meus valores, de ter a minha fé respeitada, de ter as minhas propriedades respeitadas. E fora as questões dos nossos valores brasileiros. O brasileiro rejeita que a droga pode ser uma coisa boa para a juventude. E aí vem a esquerda e começa a dizer que não, que a gente tem que legalizar a maconha. Quase 70% da nação rejeita o aborto em todas as suas formas. E aí vem aí os artistas bonitinhos, progressistas, falar bonitinho a respeito do aborto, que é o assassinato de bebê dentro do ventre. Então eu acredito que, na verdade, muitas pessoas tiveram mais informação, e aí a gente vem, o advento das redes sociais ajuda muito isso a acontecer, e começam a dizer, nossa, eu não sabia,
mas eu acho que eu sou um conservador. E aí é importante a gente saber o que significa a palavra conservador. Porque quando eu falo, eu sou um conservador, tem gente que, é um retrógrado, é um quadrado. E o que é o conservador? O conservador não é nem mesmo uma visão política. É uma forma de ver o mundo compartilhada por pessoas maduras e prudentes, de que aquilo que é bom e que foi duramente construído precisa ser conservado. A propriedade privada, né? Eu poder ter leis que me permitem ter a minha casa que eu construí ali, essas leis, esse direito à propriedade privada, ele deve ser conservado porque ele é bom. A tradição de defender uma criança, de proteger a mãe e a posse da mãe sobre a criança, tudo isso é bom, é tradicional, deve ser conservado. Então, o direito à vida do bebê desde o ventre deve ser conservado. Então, tudo aquilo que é vida, a propriedade, a liberdade individual é boa, então deve ser conservado. Aquilo que é bom deve ser conservado. É isso que é ser um conservador. Então, a gente vê a sociedade abrindo os olhos para isso e começando a se posicionar como conservador. E aí eu acredito que isso conta muito com a comunicação nas redes sociais. A pessoa comum falando não é mais o marqueteiro milionário da esquerda falando na Rede Globo, mas é a Dona Maria, que acorda para trabalhar, que chega mais cedo para fazer a tarefa com o filho dela dentro de casa, falando nas redes sociais a respeito das impressões dela e da visão de mundo dela. E essa visão de mundo faz com que a maioria dos brasileiros se conectem uns aos outros, se identifiquem e se torne aí uma cada vez maior população conservadora. A senhora acredita, então, assim, que a gente estaria mais num crescimento de uma onda conservadora que necessariamente de direita? Porque eu digo assim, aqui em Fortaleza a gente viu o caso do André Fernandes, assim, eu nem acho que, na verdade, nós tenhamos mais de 50% de petistas na cidade, que não acho que não é exatamente isso que fez todo mundo votar no Evandro Leitão, nem acredito também que todo mundo que votou no André Fernandes simplesmente é bolsonarista. Segundo turno é muito rejeição direito, também. Né? Acho que também, às vezes me parece que também, onde é que estaria aí também, de certa forma, a rejeição aos modelos que, aí nós falamos de modelos de política, de modelo de administração, né? Quanto do voto do André Fernandes não foi também, tipo assim, não queria o Sarto, mas também não quero esse cara, né? Olha só. E assim, onde é que está aí o ponto aí de pessoas que, na verdade, não estão... Porque, na verdade, quando a gente fala desses grupos, assim, aí, de fato, tem uma discussão, um cenário político, às vezes ele é muito desenhado em cima de uma oposição e uma oposição, às vezes, muito preto no branco, né? Mas onde polarizada, é que está aí, né? onde é que tá aí a área cinza aí? Olha só, quando a gente fala hoje, né, principalmente na grande parte da imprensa, sobre a direita, até por uma falta de compreensão, as pessoas hoje, elas associam a direita é o bolsonarismo, não é isso? Mas se a gente for ver, o Bolsonaro, ele é um símbolo que nós tivemos a graça de ter. Por que a graça? Porque nós estamos órfãos. As universidades de direita temos? Não temos. Um grupo organizado de intelectuais à direita temos? Não temos. Nós temos partidos de direita com a tradição, como temos nos Estados Unidos? Não temos. Nós temos uma emissora, uma rede de TV à direita? Não temos. Então o Brasil não passou por essa educação para entender o que é ser de direita. E aí, quando se levanta um parlamentar chamado Jair Messias Bolsonaro e ele se propõe a defender os valores do brasileiro, que são os valores da direita, mesmo que ele não saiba, ele se torna o símbolo que temos e que vamos fortalecer. E que devemos fortalecer, que é o nosso líder hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a compreensão da direita, para a gente entender o que é essa área cinza. E eu acho que essa área cinza, ela, como você falou, né? Muita gente votou no André Fernandes, mas que não é bolsonarista. Então, são pessoas que são tocadas no dia a dia. A gente deu o exemplo do Pix. A manicure, como é que ela se sente sabendo que a Receita Federal está esperando que ela passar de 5 mil para poder olhar para ela como uma possível sonegadora de imposto? Então, essas questões que tocam na rotina, no dia a dia, tira a direita, tira a esquerda, somos seres humanos, estamos no país que mais paga imposto no mundo. O que nós temos em comum? Então eu voto no André. Então eu acho que muita gente pensou dessa forma, não avaliou direita, esquerda, não avaliou Bolsonaro ou Lula. A minha vida, o resultado prático no meu cotidiano. A senhora falando sobre o André Fernandes, acho que a gente vai entrar aqui no local
um pouco depois, né, falar sobre as expectativas para esse mandato agora, também do prefeito Evandro, a qual a senhora faz oposição, líder de oposição, né? Mas antes eu queria citar um ponto em que a senhora tocou sobre a liderança da direita nacional, né? A senhora citou o Bolsonaro, mas a gente sabe que atualmente ele está inelegível, né? Ela ainda pode entrar em recurso, logicamente, mas talvez não consiga reverter, porque a gente sabe que é complicado fazer essa reversão de uma votação que, assim, ele foi considerado inelegível, então é muito difícil. Eu vou falar até uma coisa, Felipe. Ter essa reversão, né? A política é muito claro que você não pode ter um candidato só, né? Uma possibilidade só, né? A gente estava com a nossa conversa um pouquinho antes aqui, que daqui a pouco entra aqui. Falando sobre esse ponto, vereadora, quem seria essa liderança que poderia assumir o posto, talvez, do Bolsonaro para 2026, né? Existe, assim, algum nome que a senhora vê com essa possibilidade de unir realmente essa direita? Eu acredito muito no Bolsonaro nas eleições. Eu acredito muito na reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. O Lula estava preso. A Dilma, depois de impeachmentada, estava inelegível e conseguiu concorrer às eleições antes do prazo do fim da inelegibilidade dela. Eu confio muito, eu acho que o Bolsonaro ele vem forte, o desgaste do governo Lula está cada vez caminhando para isso. A gente vê ali pessoas que sempre estiveram ao lado do Lula começam a soltar a mão dele. A gente começa a ver vários jornalistas, inclusive pró-Lula, né, começando a falar contra o governo, querendo se descolar, grandes economistas querendo se descolar, artistas, intelectuais, e isso vai piorar a cada dia. Essa é a impressão que eu tenho, porque quando a gente fala de economia é difícil conter. É um desgaste difícil da gente frear. Como que a gente freia o dólar? Como que a gente freia o aumento dos alimentos? Como que a gente freia a possibilidade de ter o aumento de juros? Que é o que está aí batendo nas portas. Então, eu acredito muito na reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro é o nosso presidente. Tenho que concordar com ele que o melhor nome depois dele é o da Michelle Bolsonaro. E a Michelle Bolsonaro, inclusive, eu acredito como mulher e pelo que eu experimento na rua, que é o nome que amplia muito esse público, porque as pessoas gostam muito do arquétipo da Michelle, não olham para ela como bolsonarismo, como direita, como PL, olham para ela como uma mulher guerreira, uma mulher que, na hora de ser primeira-dama, soube entender o seu papel e na hora de ter uma voz política veio de maneira corajosa, com muita coragem, com muita ousadia. Então, eu tenho que concordar com ele que depois dele o melhor nome é Michelle Bolsonaro. O vereador, você tocou num ponto que eu estava aqui guardando a questão e aí o Felipe falou uma coisa e veio a senha aí na sua conversa. Assim. Depois da eleição, da última eleição presidencial, que aí teve, no caso, a derrota do Bolsonaro, a eleição do Lula, esse grupo, assim, como é que a senhora tem visto e se tem tido essa discussão sobre quem compõe hoje o grupo da direita? Porque, assim, aí a pergunta é uma pergunta bem direta. Não tinha muita também gente ali surfando na onda para se beneficiar? Porque a gente viu ali que teve muito Bolsonaro. Inclusive hoje está no governo. Tem muito ex-bolsonarista. Não, e tem gente que totalmente saiu do... Aí não estou dizendo que acho que a pessoa tenha que... e nem os lulistas, nem os bolsonaristas, a pessoa tem que bater continência para uma figura ad eterno, mas realmente teve gente que tinha uma postura, que tinha um discurso e que depois saiu ali, né? Assim, o PL teve muito isso, teve muita gente que se filiou e tudo, aquela coisa, e depois se filia num partido totalmente diferente, né? Essa coisa assim vai de um extremo a outro, é meio esquisito, né? Como é que foi esse balanço de vocês em relação a essas figuras? Que muita gente que estava compondo com vocês, que depois... Porque eu entendo que também é um grupo, e isso é uma característica que eu acho que nesse ponto está muito comum, talvez, entre a direita mais direita e a esquerda mais esquerda, que é a questão realmente de uma certa fidelidade partidária, que eu acho que aí vocês reconhecem que os petistas, quem é petista é petista, o pessoal do PSOL é muito pessoal mesmo, e tem aquele núcleo mais, que a gente chama às vezes de bolsonarista, né, de forma talvez imprecisa, mas que são... Assim, eu não imagino, por exemplo, o senador Eduardo Girão se filiando ao PSB, ao PT, ao PSOL, em qualquer momento da vida dele, porque eu não acho que vai ser uma pessoa que vai mudar de lado, mas teve gente que fez isso. Como é que foi esse momento pós, assim, quando essas figuras começaram a se mexer, começaram a ir para outros lugares? Tudo que a gente viveu relacionado ao presidente Bolsonaro, ao Jair Messias Bolsonaro, deputado, se tornar presidente da República, foi muito novo. Foi algo nunca antes visto na nação brasileira. Que presidente que vai ganhar sem fundo partidário, sem a Rede Globo? Nem partido ele tinha. Ele quase não consegue se candidatar porque não tinha partido.
Então, em que hipótese, né? A gente viu isso na história brasileira? Eu não lembro. Então, é algo muito novo. Então, disso faz parte também, né, em experiências novas, vem o aprendizado. Talvez de ter confiado em pessoas que não se deveria ter confiado. Talvez até perceber, que eu percebo que a esquerda, ela e aí eu estou falando de um modelo que acaba testando as pessoas de uma maneira mais profunda. Você está ali, você vai para o DCE, depois do DCE você vira um ajudante do sindicato, depois você vira líder do sindicato, para depois você virar um conselheiro tutelar ou um vereador, para depois, então, as pessoas te testam. Existe uma carreira, Existe uma carreira, não é? E esse advento do bolsonarismo nos colocou naquele primeiro momento refém da falta de vivência com essas pessoas. E aí obrigou o presidente Bolsonaro a ter que depositar a confiança em quem ele poderia, em quem ele teria que apostar. E aí veio os deputados, né? Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e Van Traub e tantos outros, né? Sérgio Moro chegou a ser ministro do presidente Bolsonaro. E eu acredito que aquilo é algo que a natureza do momento que levou o presidente Bolsonaro a estar presidente acabou expondo ele a uma situação onde ele não tinha vivência com aquelas pessoas e tornava ele muito mais vulnerável a decepções. Eu acho que foi isso que aconteceu. Acho que a gente pode vir agora para o local, sim, né, Delano? Falar um pouco mais sobre Fortaleza, né? Porque a senhora é agora líder de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza, né? O prefeito Evandro Leitão, a senhora é a líder de oposição. E eu queria saber como está a sua expectativa para o seu mandato, logicamente, né? Assim, falando sobre esses próximos 4 anos, talvez 2, né? Porque ninguém sabe como vai ser 2026. Mas vamos começar aqui falando sobre os 4 anos. E os 4 anos da senhora e também do prefeito Evandro Leitão, né? Como a senhora, como líder de oposição, espera que seja a gestão dele aqui na capital? É claro que eu estou na minha cidade de Fortaleza, a cidade para a qual eu acordo todos os dias para trabalhar pelo benefício dela. Eu quero que a gestão dele seja o melhor para o povo. Óbvio. Agora, é difícil a gente ter essa expectativa. É difícil a gente acordar com essa expectativa olhando para a história de 45 anos do PT e ver nitidamente que tudo que o PT toca apodrece. Terra que o PT pisa não dá mais fruto. A gente viu aí o presidente Bolsonaro entregando um país no azul com superávit depois de uma pandemia e de uma guerra na Ucrânia. Em 2 anos, a gente já está com rombo fiscal. A gente vê o presidente Bolsonaro com pouco tempo no meio da pandemia entregando o maior lucro recorde histórico das estatais. E a gente vê agora o maior déficit, o maior rombo das estatais. Então, assim, onde que a gente pega esperança por isso? Onde que a gente busca esperança para olhar para o futuro de Fortaleza e ver uma expectativa positiva? É muito complicado. É muito difícil. Então, o nosso trabalho como oposição é o trabalho de fiscalizar, é o trabalho de pressionar, é o trabalho de exigir resultados, é o trabalho de relembrar ao prefeito Evandro Leitão todos os dias as promessas de campanha dele. É relembrar para o povo de Fortaleza que o prefeito Evandro Leitão, ele não vai ter a justificativa de que teve dificuldades com o governo federal. Ele não vai ter justificativa que ele teve problemas com um ministério ou com o governo do estado ou com alguma coisa do tipo. Porque agora a gente está em que cenário? A gente está no cenário de Fortaleza 4 vezes mais forte. O prefeito de Fortaleza tem o presidente da República com ele, ele tem o governador do estado com ele, ele tem o ministro da Educação com ele. Ele tem o presidente, enfim, ele tem a maior parte da imprensa ali favorável, né, ao seu discurso. Então, assim, qual vai ser a justificativa para Fortaleza não virar um paraíso do Brasil? Fortaleza tem que ser o maior case de sucesso do PT. Ele tem a obrigação de apresentar isso. E nós, como oposição, temos a obrigação de cobrar. Então, será esse o espírito da oposição durante os próximos 4 anos? E eu fico muito feliz por isso. Porque nós temos uma oposição aguerrida, comprometida, extremamente bem posicionada e qualificada dentro da Câmara Municipal. Como a senhora vê, só para continuar nesse ponto, como a senhora vê esse início de mandato, né? Esse primeiro mês, agora de janeiro, ele foi recentemente à Câmara, né? No primeiro dia, falou sobre esse balanço do primeiro mês, apresentou também o plano de governo, e ele recebeu a prefeitura, né? Pelo que ele diz, aí com a dívida
de cerca de 2 bilhões apenas para esse ano, né? Anunciou algumas medidas de contenções, né? Com previsão contingenciar aí cerca de 500 milhões, né, dos cofres da prefeitura, e ele parece estar muito atuante, né? Isso eu digo da minha impressão, né? Eu queria saber como a senhora vê, né, se a senhora acredita realmente que ele está trabalhando bastante para a cidade, né? Como a senhora analisa realmente esse primeiro mês da gestão do prefeito Evandro? Olha, para nós que estamos ali na Câmara Legislativa, 30 dias não é nada, né? Nada. Você vê que até a gente dá uma certa trégua para esperar o prefeito ali, pelo menos, se situar de onde que ele está. Então, ele tem dado algumas sinalizações positivas de contingenciamento, né? E de outras medidas que podem ser positivas, sem dúvida. Agora, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E aí, o nosso olhar sobre o compromisso dele com o que ele iniciou é o que a gente precisa. Nós somos ali os sentinelas, né? Nós somos os sentinelas que estaremos ali dia a dia garantindo que Fortaleza receba o que precisa receber. O vereador, pegando esse gancho do Felipe, indo mais direto no ponto, assim, como é que você avalia a gestão do ex-prefeito Sarto? E como é que você avalia o município que o Evandro pegou? Porque você falou dessa questão desse alinhamento, que inclusive foi usado pelo próprio prefeito Evandro Leitão durante a campanha dele, né, do alinhamento com o governo federal, com o governo estadual. Tem aí esse grande líder político, inclusive, e uma figura forte no governo federal, que é o ministro Camilo Santana. E aí, eu assim, não vou fazer papel de não me entendo como papel de assessor de imprensa, que nem sou, nem. Mas assim, mas eu acho que a própria equipe dele responderia assim, mas ele pegou a prefeitura de forma tal. Como é que você vê a gestão do Sarto? Como é que foi essa gestão? E como é que você acha que esse município que ele pegou, que seria o mesmo município que o André teria pegado se ele tivesse vencido as eleições? Eu falo isso com muito conforto, até porque eu fui oposição ao prefeito Sarto. O que prejudicou muito as contas públicas de Fortaleza foi principalmente a má gestão do prefeito Sarto, que acabou colocando ele na condição de pedir empréstimos bilionários para a cidade pagar. Ora, se eu tenho um gestor, porque assim, é muito fácil você mandar eu administrar uma empresa e eu chego lá e trato todas as dificuldades da empresa como algo, vou pedir, tá devendo, vou pedir empréstimo. Tá faltando isso aqui, vou pedir empréstimo. Tem que ampliar, vou pedir empréstimo. Então eu não tenho um gestor, eu tenho um pedidor de empréstimo. E a gente vê que o governador fez a mesma coisa. O governador Eumano de Freitas fez a mesma coisa com o Estado. Com a anuência de quem? De Evandro Leitão, que era presidente da Assembleia e garantia que esses pedidos de empréstimos fossem aprovados e Eumano de Freitas fosse autorizado a fazer isso no governo do Estado. Não apenas isso. Ora, a gente sabe que a vida das pessoas pioram quando há um aumento de impostos. O que foi que aconteceu? A própria decisão do prefeito Sarto em criar a taxa do lixo, por exemplo, ele está criando ali mais uma oneração, mais um peso no bolso do contribuinte. E Evandro Leitão, qual o passado dele? É a mesma coisa. Eumano de Freitas cria novos impostos, Eumano de Freitas aumenta o ICMS e ele consegue isso por quê? Porque ele tem a caneta de Evandro Leitão, na época presidente da Assembleia Legislativa, garantindo que ele tenha toda a liberdade para aumentar impostos e prejudicar ainda mais a vida do mais pobre no Estado. Então, a gente olha, ele pegou a cidade de Fortaleza com as suas dificuldades? Sim. Mas o governo do Estado apresenta as mesmas dificuldades com a autorização de quem? De Evandro Leitão. Então, ele é alguém que tem muito a mostrar e tem muito a mostrar para o que veio. É isso que eu tenho a ver. Eu não queria estar na pele dele. A verdade é essa. A senhora acredita, então, que falta coerência dessas críticas do Evandro à ex-gestão do prefeito Sarto? Eu não posso negar que ele tem uma oportunidade agora. Ele está com a caneta na mão, ele é o gestor, ele tem a oportunidade agora de fazer diferente. Vamos torcer para ele fazer. Eu quero torcer para ele fazer, eu quero torcer para dar certo. Eu quero torcer para a vida de quem está aí do outro lado melhore. Então, a gente não vai ser uma oposição por oposição, uma oposição irracional. Não é isso que o nosso eleitor quer. A gente quer uma oposição que garanta que o resultado prático na vida do fortalezense, quando ele acorda e quando ele vai dormir, seja realmente sentido de uma maneira positiva. O seu partido teve um candidato, né, que foi o André Fernandes, e, enfim, tinha um projeto para a cidade,
que foi apresentado durante essa eleição, assim. Dentro dessas conversas, você é uma liderança forte dentro do partido, assim, e você não só é uma liderança forte, mas a senhora é uma parlamentar da casa municipal e tudo, que acompanha de fato, acompanha essa gestão, essa última gestão que passou, assim. Que tipo de conversa tinha em relação à prefeitura que, digamos, o André poderia pegar, né? Assim, se o André tivesse agora na prefeitura, com esse rombo aí que também que é um fato, que caminho ele poderia, você acha que teria que ser tomado para que a cidade saísse desse problema financeiro que realmente, assim, se vai ser bem gerido ou mal gerido, mas enfim, é um problema que eu acho que qualquer gestor ia ter que se defrontar, né? Sim. Olha, o contingenciamento de gastos é o básico, né? A diminuição de impostos, de taxa, de peso, de oneração sobre o contribuinte, ela aumenta a arrecadação. Então, ampliar a arrecadação. A gente também, o André Fernandes, ele sempre demonstrou, e isso é uma visão, na maioria dos líderes do PL, um diálogo muito interessante com a iniciativa privada, que pode sim dar as mãos, que pode sim trazer a criação de riquezas para a nossa cidade a um baixo custo para a máquina pública. Então, tudo isso fazia parte de um planejamento para que a gente pudesse primeiro resgatar a cidade dentro das suas finanças. E a outra coisa é o gasto responsável, né? A quantidade de secretarias, o André Fernandes sempre falou em diminuir. A gente até a sua casa, quando você quer que a sua casa vá para frente, você tem que diminuir ali os gastos e usar o seu dinheiro de maneira responsável. Então, era isso que o André Fernandes apresentava, e é isso que a gente vê na maioria dos estados governados por líderes da direita. Quando a gente vai olhar o mapa do Brasil, quais são os estados com o resultado financeiro mais favoráveis, digamos assim? De longe, são os liderados pela direita. E o que a gente vê hoje? O maior nível de pobreza, o maior nível de fome, o maior nível de analfabetismo são os estados governados pelo PT e pela esquerda. Isso não sei o que estou falando, são os números. Então, a expectativa sobre o André se torna muito mais real e racional, faz sentido pela história que ele está carregando, né, uma história nacional de outros líderes, e o que ele tem que apresentar para a cidade e para o Brasil, faz muito mais sentido eu acreditar nele do que acreditar em quem há 2 anos atrás estava autorizando o governo do estado a endividar o Ceará com empréstimos bilionários. Quero fazer uma pergunta em relação a esse ponto da última campanha, para a gente avançar também. O que é que você acha que faltou para uma vitória? Foi a articulação da direita? Porque você tinha ali no campo da direita dois candidatos com mais expressividade de voto, que era o próprio Capitão Wagner, que passou parte, inclusive, da campanha, inclusive já liderando, né, as intenções de votos. E tinha também o próprio Eduardo Girão, né, que era outro nome que botou o seu nome ali para candidato. Olha só, quando a gente olha para Fortaleza, a gente vê o que faltou para o Evandro. Faltou muito para o Evandro. O Evandro teve que chamar o presidente. O André chamou, o presidente Bolsonaro veio aqui no início, depois ele disse, cuida que eu tenho um Brasil todo para cuidar. E ele fez a parte dele. Nosso grupo fez a nossa parte, convencendo, sentando, visitando de bairro em bairro. O Evandro Leitão teve que trazer o ministro da Educação. O Evandro Leitão tinha que andar de braço dado com o governador. O Evandro Leitão teve que trazer o prefeito de Recife. O que faltou para o Evandro Leitão foi assustador, né? Então, a gente vê como uma vitória imensa nós termos chegado tão perto, mesmo tendo ali tantas interferências fora de Fortaleza, se associando à campanha de Evandro Leitão. Prova disso é que a gente tinha quase 100 prefeitos do interior que, talvez por uma chamada do ministro da Educação, Camilo Santana, ou do governador do estado, Eumano de Freitas, estavam aqui em Fortaleza. Várias denúncias de que estavam usando o dinheiro da sua prefeitura para fazer campanha do Evandro Leitão aqui em Fortaleza. Então, para o Evandro, faltou muito. Faltou tanto que ele teve que se recorrer a meios ilegítimos e antidemocráticos para conseguir vencer. Mas pensando no campo da direita, não foi uma falha? Essa dificuldade sim. Quando a gente vai olhar, muitas coisas poderiam... Não estou falando exatamente, assim, acho que o André fez Sim, o que estava ao alcance ali dele. Eu digo, mas assim, do ponto de vista, pensando no campo maior da possibilidade... O Wagner, por exemplo, é uma figura política que está próximo de vocês ali, não é aliado sempre,
mas é um aliado possível. Não é um adversário. Não é. Exatamente. Assim, no caso, não faltou ali, mesmo o próprio Novo, por exemplo, não compôs, os partidos não compuseram, né? Assim, não teve... teve uma leitura disso em relação, não só do PL, mas eu digo dos partidos? É bem complexa, né? Essa leitura é uma leitura complexa, mas é claro que a gente vai sempre achar que faltou algo, a gente sempre vai achar que podia ter feito uma articulação melhor, a gente sempre vai achar que o nosso discurso poderia ser mais completo, a gente poderia achar que os debates, a gente poderia ter explorado outros assuntos e outros resultados já demonstrados pela direita. Então, assim, a gente sempre vai ter essa expectativa, mas é bem complexo de se dizer. E a gente está falando de um jovem de pouco mais de 22 anos de idade. Então, eu acho que o André Fernandes hoje tem 27, né? Já fez 27? Vai completar 27, né? Tem 26. Então, a gente está falando disso. Então, com certeza foi um grande aprendizado. E aí, eu acredito que a próxima... É inevitável uma liderança da direita assumindo aqui o poder. Em 2026, você acha que isso vai ter um reflexo? Essa eleição de Fortaleza traz uma lição para a eleição de governador? No sentido das possíveis articulações? Sim. Eu acho que traz um reflexo positivo, porque muitos partidos vieram a apoiar o André Fernandes, né? Muitas lideranças políticas importantes do nosso estado tiveram essa experiência de estar à mesa, de sentar, de conversar, de construir a confiança. E eu acredito que sim, que no governo, na eleição de 26, haverá como é que se diz, um reflexo muito favorável nesse sentido. Queria, antes de entrar nesse ponto, só voltar para a sua antepenúltima resposta, né, que a senhora fala sobre o Bolsonaro não ter vindo aqui, né, no segundo turno, a ausência dele no segundo turno, e se discutia, se falava que isso poderia ter sido uma estratégia de campanha do André, né, por conta da rejeição que o Bolsonaro tem em Fortaleza. Mas pela sua resposta, eu vejo que talvez não foi isso, né? Ou foi, assim, isso foi discutido dentro do partido, teve realmente essa estratégia, né? Como foi, assim, essa ausência do Bolsonaro realmente aqui no segundo turno? Os números mostram que sim, é um desafio, né? Não é a direita, a gente começou falando sobre isso. A direita, ela enfrenta um grande desafio aqui no Nordeste, mas em nenhum momento o André Fernandes escondeu a figura do Bolsonaro. Pelo contrário, o André Fernandes surge como deputado federal com o lema "Sou 01 do Bolsonaro". Ele surge como candidato, trazendo o Bolsonaro e reunindo milhares de pessoas ali no Paulo Sarazate. Agora, é claro que ali o candidato era André Fernandes. E vou te dizer, no segundo turno, o Evandro Leitão se apresentava como a figura de um candidato muito fraco. Então, estar André Fernandes sem acessórios, sem bengalas, seja um presidente ou um governador ao lado dele, mostrava a real e legítima força da direita e da juventude, de alguém tão jovem. Então, eu acredito que esse contraste trouxe muita vantagem para o André Fernandes. Aquelas pessoas que estavam de saco cheio do que estava posto, vê ele como uma novidade, que de fato ele é. Essa questão da juventude também, ela não é uma faca de dois gumes, também não tinha uma certa desconfiança. Eu confesso que eu vi gente dizendo assim, um cara muito novo. Assim, teve Sempre vai gente ser. Até que votou, mas que dizia que achava que era muito novo, aquela coisa assim. Sempre vai ser, né? Sempre todo perfil, ele vai ter um ponto mais fraco e um ponto mais forte, né? Então, eu acho que foi derrubado quando a gente olha para as urnas e vê o André Fernandes com mais de 700 mil votos. Né? A gente está falando de idade, né? A gente lembra que agora, em 2026, o André ainda não pode concorrer, né? Talvez possa ser a PEC passar. E aí, falando aqui sobre o governo do estado, que foi a sua pergunta, Delano, quem a senhora vê que poderia ser o candidato que uniria, né, esse grupo de direita? Se fala aí do nome do Capitão Wagner, do Roberto Cláudio, que são dois nomes que já disputaram para o governo do estado, né? A gente tem recebido também outros nomes da direita que aí falam que deveria lançar um novo nome, né? Existe um novo nome realmente. Então, quem poderia ser, assim, esse candidato ou essa candidata que uniria esse grupo de direita aqui no Ceará? Nós do PL não vamos abrir mão de uma candidatura ao governo que seja totalmente alinhada com o presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que esses perfis estejam, a minha percepção, né, acabam sendo avalizados pelo PL, que tem crescido bastante, e com mais chance aí de ter essa chance de concorrer ao governo. Mas algum nome assim colocado já? Não, ainda não. O nome da vereadora Priscila Costa é um nome que é colocado nessas?
dentro dessas Eu possibilidades? vi alguma coisa, eu vi algumas páginas de internet se atrevendo aí a colocar, mas ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo, é uma decisão que a gente toma em grupo e que tem que esperar o tempo, tem o time. Não seria do seu interesse? Olha, eu costumo dizer que eu sou soldado, né? Eu costumo dizer, eu gosto disso. Eu gosto de me sentir útil, né? Mas eu não acredito que é um momento para o executivo, uma experiência no executivo na minha trajetória. Entendi. E aí, como é que está suas perspectivas? Você foi citada numa pesquisa do Instituto Opinião, né, que é contratado aqui também pelo Jornal Opinião, tem um dos nomes lá que foram posicionados para o cargo de deputado federal, um cargo que a senhora já... Senado, né? Senado, desculpa, né, que é um cargo que você não concorreu ainda. Como é que está existe esse, no caso, né, já que o governador, você já deu uma ideia aí de que você é soldado, mas não, em relação a essa questão do executivo, que talvez não seja o momento, mas no caso desses mandatos parlamentares, né, de Senado, deputado federal, estão no radar aí para essa 2026, uma candidatura? A gente já vem de uma história no legislativo, né? A gente já vem em 2018 e em 2022, 2 candidaturas para deputado federal. É natural que as pessoas nos vejam a caminho da Câmara, né, dos Deputados, e o cenário também acaba nos colocando como uma possibilidade para o Senado, né? A gente vê uma preocupação muito grande do nosso partido em eleger senadores. No caso de uma mulher no Ceará, que o Nordeste é tão importante em ser conquistado, se nós conseguíssemos eleger uma mulher, seria a primeira mulher eleita, né, para o Senado na história do Ceará. Então, eu me vejo na obrigação de colocar, sim, o meu nome à disposição. Continuo trabalhando para a deputada federal, mas também coloco o meu nome à disposição para o Senado. A gente tem excelentes quadros. O André Fernandes, que a gente falou agora há pouco, por não ter idade, né, acaba aumentando minha obrigação em estar disponível se preciso for. Bacana, porque no caso do campo nesse campo da direita também, vocês estão na iminência de perder um senador, que vai ser o caso do Girão, que disse que não vai disputar a reeleição e tudo, e aí o mandato dele acaba, né? Vai acabar também o do Cid, então tem uma vaga aí que, para tentar manter pelo menos igual, vocês teriam, o campo da direita teria que eleger alguém. Sim, acaba que as nossas possibilidades são bem maiores do que em 2018 para fazer uma cadeira no Senado. E a necessidade, né? A gente vê ali que o ativismo judicial, ele tem... Eu até estava conversando aqui com alguns de vocês antes sobre a minha experiência na Câmara Federal, e foi isso que me assustou. Meu Deus, qual é o poder de um deputado federal? Qual é o poder do meu voto? As pessoas que me trouxeram para cá, qual é o poder delas através do meu trabalho? Porque a gente chega lá e simplesmente o STF vem e diz que a gente não pode fazer, e diz que a gente não tem imunidade nem parlamentar. Então, tudo isso nos mostra como o Senado, que é aquele que tem realmente o remédio para colocar os poderes nas suas prerrogativas, não é, no caso, interferir no STF no sentido de colocá-lo dentro da lei. A gente sabe que quem tem isso é o Senado. Então, isso acaba sendo uma necessidade muito grande para a direita, né, que defende o Estado democrático de direito, que é o Estado regido por leis que devem ser obedecidas, e poderes que devem ser obedecidos, cada um no seu. A senhora falou aqui que, para o governo do Estado, o PL defende uma candidatura própria, né, do partido, né, mas para o Senado também, essa candidatura teria que ser do PL ou poderia ser aí de algum outro aliado? Porque a gente sabe que para o Senado, né, essas são 2 vagas, a gente sabe que o governo também pode lançar esse grupo governista, na verdade, pode lançar alguns candidatos, inclusive candidatos com muitos votos, né, com força principalmente no interior. Então, como tem sido essa questão de pensar uma candidatura para o Senado pela oposição, né? A oposição pensa em lançar aí de algum partido específico, pode ser de qualquer partido, né? Como é que está essa discussão? Se é que já tem discussão, né? A gente está no início de 2025. A gente tem uma visão muito clara de que nós temos quadros competentes para fazer o que se tem que fazer no Senado. Porque, assim, não é só a questão de ocupação de cadeira, é uma questão de posicionamento. Então, assim, a gente está numa situação em que o presidente Bolsonaro se tornou inelegível por fazer uma reunião com o desembargador, com embaixadores.
A gente está numa situação em que o STF simplesmente disse para o presidente Bolsonaro que ele não poderia resolver os problemas da Covid, ele não poderia fazer a execução, mas os governadores que deveriam fazer, então era um presidente que a função dele era só mandar dinheiro. Então, como assim? Então, é necessário um senador muito bem posicionado e que a gente sabe que é importante que a população reconheça esse posicionamento. Ele já tenha demonstrado esse posicionamento. Então, a gente acredita, sim, que esse perfil a gente encontra dentro do PL. A gente está falando, você só falando do perfil, mas aí tem uma questão aí que eu acho que eu queria saber se que tem debate. Acho que o seu nome não tem a ver só com o perfil, tem a ver também com a capacidade de puxar votos, né? Porque você tem que, para você se reeleger, a gente, inclusive assim, não é uma eleição, é isso também, né? Eu tô entendendo. Para chegar lá e fazer, primeiro tem que ser eleito. Você tem que ser eleito, você tem que ter a sua capacidade com voto. Inclusive tem gente que tudo bem que se elege sem capacidade, mas tem voto, e às vezes a pessoa tem capacidade e não tem voto, né? É verdade. Então, assim, como é que tem sido o diálogo com vocês com a União Brasil, por exemplo, que foi um parceiro do partido, o PL ainda está próximo do União Brasil aqui no Ceará? Olha, a gente entende que a oposição ela precisa estar sempre num diálogo, sempre compreendendo os próximos passos uns dos outros. E eu acredito que esse diálogo, desde a campanha do André, vai permanecer tentando olhar e vislumbrar o cenário de 2026. Né? O André acabou se tornando essa liderança da oposição. Essa liderança, né, da oposição hoje a gente encontra no deputado André Fernandes. Então, eu vejo ele mantendo, né, esse diálogo para avançar nesse sentido. O diálogo permanece também com o Roberto Cláudio, né? Porque o Roberto Cláudio a gente sabe que ainda está no PDT, mas ele, no segundo turno, apoiou o André Fernandes, foi muito forte ali na campanha do André Fernandes para que a Prefeitura de Fortaleza, né? E disse que teria o interesse de seguir junto nessa oposição, né? Então, esse diálogo permanece também com ele? Olha só, eu não posso falar por outros, né? Eu quero até aqui deixar bem claro. Eu não posso falar por outros. O que eu estou dizendo é que André Fernandes é, muito claramente, a maior liderança de oposição do Estado. Então, todo diálogo que acontecer com outro partido deverá partir do André Fernandes, né? Então, eu acredito que como líder da oposição, ele não vai se eximir dessa construção, que é papel dele enquanto líder, papel dele. Então, eu desconheço assim, em que pé está qualquer diálogo, seja com a União Brasil, seja com o Roberto Cláudio, mas eu reconheço a necessidade de que esse diálogo aconteça e se mantenha para a melhor construção de 26. Só não quero aqui falar por outros, né? Claro. Vereadora, teve um caso que a gente queria... que eu queria falar, você falou dessa questão dessa articulação e tudo. Teve um caso que eu achei muito curioso, né, durante esse último período eleitoral, e aí eu estou falando muitas vezes do União Brasil, porque teve essa definição, e eu achei uma coisa que eu tenho visto às vezes nas redes sociais, parece que o Capitão Wagner deu uma... vou brincar com a palavra, deu uma endireitada pós-eleições, voltou ali para um curso ali que tem tido uma posição mais crítica e tudo, mas essa eleição também foi uma eleição eu acho até de certa forma de reapresentação de alguns perfis, de algumas posições e de algumas imagens do campo da direita, né? E o André Fernandes é muito claro isso, todo mundo falou, nós somos profissionais de comunicação, eu acho que uma coisa que foi como é que eu posso dizer assim, unânime com pessoas de comunicação, que a gente fala que a campanha do André foi uma campanha boa, sim, que do ponto de vista de imagem foi bem construída e tudo, inclusive a forma dele ser apresentado, que era uma forma tinha uma forma muito juvenil, inclusive bateu-se muito nele inicialmente, a forma como ele às vezes, os discursos muito inflamados no plenário, aí não estou fazendo um juízo moral disso, mas que na campanha o tom era outro, era um tom mais sereno, né, digamos assim, isso aí inclusive era expresso nos debates. E a gente teve um episódio no final que foi o caso do Espeto Alberto, que teve aqueles vídeos publicados e tudo, e que inclusive tem aí pedidos de cassação em relação a ele. Como é que você vê esse caso do Espeto Alberto e dessas possibilidades aí que avançou contra ele na Câmara Municipal? Eu acho muito difícil isso acontecer, essa cassação acontecer. Existem casos bem piores de coisas, né? Claro, é uma situação infeliz, né?
não tem uma aprovação, né? Mas eu acho que a cassação, eu acho isso muito difícil acontecer na Câmara Municipal, porque quando a gente está ali no dia a dia, a gente sabe que tem casos, às vezes, ainda mais graves que não culminaram em cassação. Você acha que é desproporcional? Totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Qual seria, assim, um exemplo? Eu acho que de um merece caso? um pedido de desculpas, né? Merece. E eu sei que tudo isso ele já fez, porque ele tem essa humildade, ele tem essa maturidade para reconhecer. Mas quando a gente fala de cassação, aí é esticar demais. Né? Bacana. Tem mais uma questão, Felipe, antes da gente passar para o nosso quadro? Podemos passar para o quadro. Tá. Vereador, a gente tem um quadro aqui no Questão de Opinião que a gente pede para os nossos convidados, a gente bota aí na tela algumas figuras, ou temas, ou figuras geralmente da política e tudo, e aí a senhora dá uma breve definição do que é que essas pessoas dizem para você, ou esses temas dizem para você. Tá pronto aí, meninos? Vamos lá. Lula, presidente do Brasil. Bem, o Lula, para mim, ele representa, né, a mentira, o engano. Né? Eu, como jornalista, eu vejo assim, você se chamar pai dos pobres no país onde tem a maior carga de impostos, onde assim, todas as medidas do PT, a grande maioria, prejudica os pobres. A gente vê literalmente medidas que tiram dinheiro dos pobres para dar para os amigos de Lula, os super ricos. Podemos falar de Marcelo Odebrecht, podemos falar de Eike Batista, podemos falar de Wesley Batista, tantos super ricos que foram beneficiados pelo dinheiro dos mais pobres. Agora mesmo, o governo Lula lançou as cozinhas comunitárias numa tentativa de o que seria sanar a fome. Não dá para sanar a fome sem uma economia responsável, com alimentos lá em cima, mas ainda assim agora estourando escândalos de cozinhas, de ONGs ligadas ao PT, que receberam milhões do dinheiro público e não entregaram a comida e não fizeram a comida. Então, tudo isso, assim, a mentira, ela tem essa língua dupla, né? Ela fala aqui sobre matar a fome, mas ao mesmo tempo aqui ela fala sobre fazer o pobre pagar o maior imposto do planeta. Então, para mim, isso é a mentira. Vamos lá, no próximo nome. Gabriel Biologia, que foi o segundo mais votado nesse pleito aí. Eu desconheço eu não reconheço o nome Gabriel Biologia, eu reconheço o nome Gabriel Logia, porque bio significa vida. E vida, nem o PSOL, nem um filiado ao PSOL, que é o caso do vereador Gabriel, eles defendem. O PSOL é o partido que mais trabalha junto ao STF para legalizar o assassinato de crianças dentro do ventre da mãe, que é o aborto. Então, eu não reconheço Gabriel Biologia. Talvez o melhor nome para ele seria Gabriel Logia. Seu colega de partido, André Fernandes, deputado federal. Não tem como olhar para o André Fernandes e não acreditar que ele não seja um fenômeno, né? Um fenômeno em que sentido? Em um ambiente tão hostil para as ideias que ele representa, não para as ideias que ele representa, na verdade, mas para um grupo político que ele representa. Ele, né, superou vários desafios, o desafio de se apresentar ainda sendo jovem, o desafio de se comunicar com uma população que historicamente vota na esquerda e ter tido essa grande vitória. Então, eu olho para o André Fernandes e eu quero dizer vencedor. Bacana, e agora vamos para o último. Michele Bolsonaro. Eu sou uma grande admiradora da Michele Bolsonaro. Fui surpreendida agora com o convite que ela me fez de ser a vice dela, ou seja, vice-presidente do PL Nacional. E a Michele, ela representa o que eu amo representar, juntamente com ela e com outras mulheres. É a mulher comum. A Michele é a mulher comum. Ela não é uma mulher revolucionária. Ela não é uma mulher ideológica. Ela não é uma mulher partidária construída por um partido político. Ela é a mulher comum. E quando ela chega ali, o ápice da Michele, enquanto mulher brasileira comum, anônima, é quando ela, no discurso de posse do seu esposo, ela faz o discurso em forma de libras. O que ela estava dizendo ali? Ela estava dizendo, olha,
eu aprendi Libras, eu me comprometi com a comunidade surda, eu servi a comunidade surda, não por um projeto partidário, porque eu nunca fui política, não por um projeto ideológico ou de uma ONG, não, mas quando eu estava cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, eu atendi a minha vocação e eu fui responder ao meu chamado, que era falar com quem precisa, com os surdos. Então ela estava falando, e agora essa mulher comum, que ela estava em uma posição de visibilidade e poder, mostrando aquilo que ela aprendeu e serviu no anonimato. E ela está dizendo para cada mulher comum, vocês podem fazer algo relevante. Vocês podem fazer algo que vai dar para vocês voz. E ela trouxe aquilo que ela construiu no anonimato para um espaço de visibilidade. E isso me encanta muito na Michelle Bolsonaro, por ser uma mulher poderosa e comum ao mesmo tempo. Ana, queria agradecer a vereadora Priscila Costa aqui por ter estado aqui com a gente no Questão de Opinião. Muito obrigado, vereadora. Gostou da conversa? Gostei muito, muito obrigada, Delano, muito obrigada, Felipe, me senti muito bem e eu acho que o pessoal também vai gostar muito. Bacana, vereadora, você está convidada aqui a voltar para a gente conversar de mais temas e tudo. Conversa aqui, pelo jeito, rende sempre, né? E aí a gente sabe aí que avançando aí, essas outras, esse ano aí é um ano muito interessante para a Prefeitura de Fortaleza e também vai se construindo aí outros cenários políticos para 2026. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Obrigado. Queria agradecer você que acompanhou a gente aqui no Questão de Opinião, com a nossa convidada, a vereadora Priscila Costa, a vereadora mais votada de Fortaleza, e chamar você para seguir nos acompanhando aqui no programa, fazer a inscrição aí no YouTube, acompanhar a nossa web rádio, nas nossas redes sociais e todos os produtos do Opinião CE. Muito obrigado.